que a ação penal privada, a regra do artigo 145, trata-se de uma ação penal privada. Por quê? Somente se procede mediante queixa, admitindo aí várias exceções, né? O dano praticado por motivo egoístico ou prejuízo considerável à vítima, nos termos do artigo 167, que remete à hipótese do artigo 63, diz que trata-se de uma ação penal privada, somente se procede mediante queixa. Um outro exemplo crime contra a propriedade material. Uma das hipóteses do artigo 164 é que somente se procede mediante queixa, tá? Então, ou a lei especial pode tratar também, nos seus preceitos sancionadores, na parte de direito material, dizer que se aquela ação penal ela é pública ou ela é privada. Se for privada, vai estar a frase: neste caso, somente se procede mediante queixa. Então, nós sabemos que trata-se de uma ação de iniciativa privada. Certo? Tudo bem? Então, o que nós vamos estudar hoje são 3 modalidades de ações. Ação penal privada principal, propriamente dita, ou exclusiva, que é tudo uma mesma ação. É que hora você vai encontrar um doutrinador falando ação penal privada exclusiva, ora outro doutrinador falando de ação penal privada principal, e ora outro doutrinador falando de ação penal privada propriamente dita. Então, as 3 ações são a mesma coisa, né? Depois vamos falar da ação penal privada, personalíssima, privada personalíssima, e por último, ação penal privada subsidiária da pública. Essas são as 3 modalidades de ações que nós vamos estudar na data de hoje, tá? Então, e já grande parte que nós vamos falar aqui eu já comentei com vocês, quando da instalação de inquérito nos crimes de ação penal privada, tá? Então, a titularidade desta ação é de quem? Nos termos do artigo 30, quem está com o código aí, eu deixo o código aí no jeito para me auxiliar fazendo as leituras. O artigo 30 do Código de Processo Penal, ele fala já, né, que haverá queixa-crime, né, nos crimes que a lei assim atribuir, cuja titularidade será do ofendido ou seu representante legal. Tá? Então, está previsto lá no artigo 30, e o artigo 31 fala justamente dos representantes legais. Que os representantes legais no processo penal são cônjuge, ascendente, descendente e irmão, nesta ordem. Os mais remotos excluem os mais próximos excluem os mais remotos, né? Nós já falamos cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então, a queixa-crime é o direito do ofendido ou seu representante legal, invocar a sua pretensão, né, perante o Poder Judiciário. Ele vai promover uma ação penal através de uma queixa-crime. Então, é necessário capacidade postulatória. Daqui o próximo assunto nosso, depois que terminar a ação penal, será falar de denúncia e queixa. Aí nós vamos falar requisitos, causas de rejeição, aditamento, recursos, tudo isso nós iremos falar ainda. Por enquanto nós estamos falando de ação penal, mas eu tenho que dizer para vocês que esta ação penal ela vai ser iniciada no Poder Judiciário e lá ela será iniciada através da queixa-crime, né? Então, nós vamos ter a figura do querelante, que será o autor da ação, e o querelado, que será o réu da ação, né? Aquele que cometeu o crime e é autor da relação de direito material, ou seja, o autor do crime será a vítima, será o querelado, né? Será o réu, e a vítima será o querelante,
na ação penal privada, certo? Então vamos lá. Então nós temos a titularidade de quem? Do ofendido ou seu representante legal, certo? Vamos falar de qual que é o prazo que você tem para exercer esse direito de queixa. Porque, aliás, antes disso, nós já falamos aquele dia quando estudamos os princípios da ação penal pública, mas não convém aqui só repetir, para ficar bem claro. Nós verificamos que aqui na ação penal privada, o princípio é absolutamente oposto ao da ação penal pública, que é o princípio da obrigatoriedade. Na ação penal privada, o princípio que vige é da conveniência e oportunidade, né? Então, se vocês ofenderam a minha honra, ação penal privada, tá? O Estado deixa a meu critério de provocar a persecução criminal, promovendo uma queixa-crime contra vocês, se eu quiser. É minha conveniência. O que vai ser melhor para mim? Eu devo escolher. Tá? Então, o Estado deixa para o ofendido ou seu representante legal analisar a conveniência e oportunidade de estar promovendo uma queixa-crime, de estar acionando o Poder Judiciário para dar início a um processo crime contra alguém. Tá? Se eu não o fizer no prazo que a lei determina, vai ocorrer a decadência, que é uma causa extintiva da punibilidade, certo? Diferentemente da ação penal pública, onde se presente indícios de autoria e materialidade, o delegado é obrigado a instaurar inquérito e investigar. O promotor, diante de indícios de autoria e materialidade, ele está obrigado a iniciar o processo através da denúncia, apresentar uma denúncia, sob pena de caracterizar uma prevaricação se tiver um interesse ou sentimento pessoal. Caso não o tenha, pode caracterizar uma falta funcional. Certo? Agora aqui não. Aqui, se vocês ofenderam a minha honra, o legislador deixa ao meu critério acionar o Poder Judiciário através de uma ação penal privada, através de uma queixa-crime ou não. O que é melhor? Sou eu que vou analisar. Isso é conveniência e oportunidade. Certo? Agora, outro princípio existente também, que nós já falamos, é o princípio da disponibilidade. Se eu já promovi uma ação penal contra vocês, o processo está em andamento, eu posso dispor do processo? Posso. Já na ação penal pública, não. O artigo 42 diz que o Ministério Público não poderá desistir da ação penal que haja interposto. Agora, nesse exemplo que eu dei, eu poderia abandonar esse processo e o juiz reconheceria a perempção, uma das hipóteses do artigo 60 do Código de Processo Penal, extinguindo-se a punibilidade pela perempção. Ou eu posso perdoar vocês expressamente, e em relação àqueles que aceitarem, vai estar extinta a punibilidade pelo perdão do ofendido. Ou eu posso até mesmo produzir um ato incompatível com a vontade de continuar com o processo, perdoando vocês tacitamente. Vamos imaginar que eu vou fazer uma festa, né? O processo contra vocês está tramitando. Eu vou fazer uma festa, convido todos vocês para comparecer nessa festa, né? E ficamos todos juntos lá confraternizando. Nesse caso, estaria ocorrendo o perdão tácito, porque eu estaria praticando um ato incompatível com a vontade de dar continuidade naquela ação penal privada. Nesse caso, o juiz, diante das provas que vocês vão apresentar, ele vai reconhecer o perdão tácito, que é uma causa extintiva da punibilidade, que admite qualquer tipo de prova, né, lícita, né, lógico, nos termos do artigo 57 do Código de Processo Penal. Certo? Então, isso é disponibilidade. E também aplica-se o princípio da indivisibilidade, né? A ação penal deve ser proposta contra todos os autores do crime,
Só que aqui tem uma ressalva entre o princípio da indivisibilidade e a renúncia tácita, que eu vou falar em momento oportuno. Tá? E o outro princípio é o princípio da intranscendência, ou seja, a ação penal somente pode ser proposta contra o autor do crime. A ação penal somente pode ser proposta contra aquele que praticou o crime. Deriva de ordem constitucional, lá no artigo 5º, que a pena não poderá passar da pessoa do condenado. Tá certo? Tudo bem? Só para a gente deixar claro esses princípios em relação à ação penal privada. Então, continuando, nós já falamos da legitimidade para propor a queixa, o ofendido ou seu representante legal, e vamos falar do prazo, né? Qual que é o prazo que o ofendido ou seu representante legal tem para propor a queixa-crime? Primeiro, a necessidade de ter capacidade postulatória, exceto no juizado especial crime de menor potencial ofensivo, mas mesmo assim terá na audiência um advogado, um defensor público participando da audiência para atuar lá em favor do querelante e também do querelado, certo? Mas nos demais casos, quando extrapola o limite do juizado que vai para o procedimento comum, né? Apesar que queixas tinha um procedimento especial, mas foi revogado por parte o procedimento, aplicando só alguns artigos específicos, em especial o artigo 520 do Código de Processo Penal. Ademais, segue o rito do artigo 396 seguintes do Código de Processo Penal. Tá? Então, essa queixa é necessária que seja através de advogado com capacidade postulatória. Depois nós vamos estudar sobre isso, que essa outorga de procuração ao advogado deve ser procuração com poderes especiais. Tá bom? Então vamos lá, estávamos a falar do prazo. Qual que é o prazo que o ofendido ou seu representante legal terá para propor a queixa-crime? Qual que é o prazo que ele terá? A lei determina, já falamos sobre isso, né? No artigo 38 do Código de Processo Penal, da seguinte forma: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de direito de representação, se não for exercido no prazo decadencial dos 6 meses, a contar do dia que tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Então, esse prazo, como a lei fala em decai, é um prazo decadencial. Está aí no artigo 38 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 103 do Código Penal. Tá? 6 meses. E a contagem não é da data da consumação do crime, mas do dia que o ofendido ou seu representante legal tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Aí, nesse dia, inicia-se a contagem do prazo decadencial de 6 meses. Porque esse prazo é decadencial, a decadência é um instituto de direito material, portanto, conta-se de acordo com o artigo 10º do Código Penal, incluindo-se o dia inicial no cômputo do prazo. Então, prazo decadencial, inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Diferente do prazo processual, que é o artigo 798, parágrafo 1º, e para o Ministério Público 798, parágrafo 5º, que exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Tá? E esse prazo decadencial não interrompe, não suspende. Ele é contínuo, ele é peremptório, ele é fatal. Tá? Se você não exercer no prazo que a lei determina, vai operar a decadência. Se o prazo vence no sábado, você tem que ir lá no plantão e despachar com o juiz do plantão, protocolando a sua queixa. Ou se cair no domingo, no feriado, assim por diante. Se deixar para o próximo dia útil, você perdeu o prazo. Operou a decadência, porque não prorroga, não suspende, é contínuo, é peremptório, é fatal. Certo? Esse é o prazo decadencial. Mas por que a lei fala salvo disposição em contrário? Porque a lei especial pode definir prazos diferenciados. Por exemplo,
quando em vigência a lei de imprensa, o prazo era 90 dias para exercer o direito de queixa. 90 dias de prazo. O crime de adultério do artigo 240, que foi revogado em 2005, previa que a queixa, no caso de adultério, somente poderia ser proposto pelo cônjuge que foi enganado no prazo de 30 dias. Então, o artigo 240, revogado em 2005, adultério, tinha uma previsão, o prazo era de 30 dias. E hoje nós temos também o artigo, os crimes contra a propriedade material, o prazo é diferenciado. O prazo para oferecimento da queixa-crime é de 30 dias contados da homologação do laudo pericial pelo juiz. Então, dos crimes contra a propriedade material, quando a ação penal ela é ação penal privada, o prazo é de 30 dias e a contagem é da data da homologação do laudo pericial feito pelo juiz. Então, o juiz homologou hoje e inicia a contagem a partir de hoje, tendo 30 dias o querelante para exercer o direito de queixa nos crimes contra a propriedade material, quando for hipótese de ação penal privada. Tá certo? Então, falamos do prazo, e a questão interessante também é que existe um prazo aí duplo, né, que não concordo com esta hipótese, né, mas é sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, porque vamos imaginar que o ofendido tem 17 anos, ele tem um representante legal que é o pai toma conhecimento quem foi o autor do crime contra o filho, de ação penal privada, não exerce a queixa-crime, não exerce a ação penal privada, portanto, opera a decadência. Por que ele não exerceu? Porque ele tinha a liberdade, a conveniência e a oportunidade de propor uma queixa-crime contra o autor do crime contra o filho ou não. E ele achou melhor, naquele contexto, por conveniência e oportunidade, não dar início à persecução criminal com a queixa-crime. Falou, é melhor, eu não vou entrar com a queixa-crime, e deixou quieto, operou a decadência do direito de queixa. Mas e aí, quando o filho completar os 17 anos, será que ele poderia promover a queixa-crime quando ele completar os 18 anos? Quando ele completar a maioridade penal e a maioridade civil também que se identifica, né? Nesse caso, ele poderia promover a queixa-crime? Entende-se que sim, cuja contagem do prazo aí seria da data que ele completar 18 anos. Então, ele completou 18 anos hoje, inicia o prazo decadencial de 6 meses para ele promover o direito de queixa. Isso é prazo duplo. Artigo, a súmula 594 do STF. Tudo isso já foi dito para vocês naquele estudo sobre inquérito policial, né? Já discutimos sobre isso e exemplifiquei justamente sobre essa questão, né? Então, falamos do prazo da ação penal privada, né? Que não pode ter nenhuma dúvida, né, nesse sentido. E só para a gente encerrar essa primeira parte, nós verificamos que existe aí uma hipótese muito importante, sumulada também pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a legitimidade ela é concorrente quando o crime contra a honra é praticado contra funcionário público, desde que não seja na presença, né? Porque se for na presença do funcionário público, aí caracteriza o crime de desacato, artigo 331, tratando-se de uma ação penal pública incondicionada, crime de menor potencial ofensivo, mas a ação penal pública é incondicionada. Agora, se for praticado um crime contra a honra do funcionário público, por telefone, por mensagem de WhatsApp, por
por petição, por escrita, se você ofender funcionário público no exercício da função, trata-se, de acordo com o artigo 145, que remete à hipótese do artigo 141, inciso 2 do Código Penal, trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação. E também trata-se de uma ação penal privada. O querelante, que é a vítima, o funcionário público, ele pode escolher. Ou ele faz uma representação direta ao Ministério Público, ou ele contrata um advogado e entra com a queixa-crime. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, entendeu que a legitimidade ela é concorrente. O funcionário público pode escolher ou promove uma queixa-crime no Poder Judiciário ou faz uma representação perante ao Ministério Público e este, se tiver todos os elementos, oferece a denúncia através de uma ação penal pública condicionada à representação lá do funcionário público, certo? Então, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, na súmula 714 do STF. Tudo bem? Então, nós falamos de ação penal privada. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos falar de mais duas ainda. Estou falando da que nós falamos agora, é a geral. Ação penal privada principal, exclusiva ou propriamente dita. Né? Alguém tem alguma... Estamos aí com 18 alunos em sala. Alguém tem alguma pergunta sobre ação penal privada? Propriamente dita, exclusiva ou principal? Essa que nós acabamos de falar. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar agora da ação penal privada personalíssima. Então, conforme eu já havia asseverado, nós tínhamos o artigo 240 do Código Penal, que era o crime de adultério, né? Que era um crime de ação penal privada personalíssima. Por que ele era personalíssima? Porque somente o contraente, aliás, o contraente, o cônjuge, né, que foi traído, é que poderia promover, né, a queixa-crime no prazo de 30 dias. Ninguém mais. Mas e se o cônjuge falecesse? O filho, ou tiver capacidade, ou os pais daquele cônjuge, não poderia promover uma ação penal privada personalíssima? Não, o nome já está dizendo. Ela é personalíssima. Então, uma ação penal privada personalíssima. Ela se inicia através da queixa-crime, só que a titularidade aí, né, é somente da pessoa que foi ofendida. Ninguém mais poderá exercer por ela, porque o direito, nesse caso, ele é personalíssimo. Então, eu dei o exemplo do adultério, que foi revogado, artigo 240, revogado lá em 2005. Né? Por quê? Só uma questão, isso é importante. Por que ele foi revogado? Porque, olha, o direito penal, pela sua fragmentariedade e pelo direito penal mínimo, o direito penal é a última ratio dentro do direito. Né? Por exemplo, se o direito administrativo resolver a questão, a empresa praticou determinada conduta, não precisa do direito penal, dá uma multa altíssima para aquela empresa, né? Ou interdita aquela empresa e resolve o problema. Não precisa do direito penal. Então, o direito penal ele só pode ser utilizado quando outros ramos do direito não surtirem efeito. Então, nesse caso, no crime de adultério, tardiamente ele foi revogado. Por quê? Outros ramos do direito poderiam resolver essa questão. Por exemplo, o direito civil, né, que regula essa questão. Bom, se o sujeito praticou o adultério, né, que é praticar a conjunção carnal com outra pessoa, na constância do casamento,
ele violou um dos deveres da sociedade conjugal. E para isso, o Código Civil, por demais, já poderia resolver essa questão. E resolvia essa questão, impondo o quê? Bom, o sujeito vai ter direito à separação, ao divórcio, né? Separação, na época, separação de divórcio, porque violou os deveres da sociedade conjugal. E uma das consequências, né, depois da Constituição de 88, foi lhe atribuir a indenização pelo dano moral que o cônjuge traído sofreu com a exposição, com a violação, né, de seu sentimento perante a sociedade, né, a sua reputação perante a sociedade. Então, nesse caso, ele teria que indenizar. Então, não precisaria do direito penal. O direito civil consegue resolver essa questão. Então, o direito penal é a última ratio. E dentro do direito penal, eu já expliquei para vocês, tenham sempre isso em mente, a prisão é a última ratio da última ratio. Essa frase não é minha, essa frase é do saudoso Luiz Flávio Gomes, né, que faleceu recentemente, estava na cadeira de deputado federal, motivo pelo qual entrou aqui o deputado da nossa região no lugar dele, o deputado Ricardo Silva, né, porque morreu Luiz Flávio Gomes, morreu novo, juiz que se aposentou novo, morreu novo, né, felizmente, grande professor. Mas ele dizia isso, né? A prisão dentro do direito penal é a última ratio. Se o direito penal é a última ratio, então a prisão é a última ratio da última ratio. Tá? Então, voltando à ação penal privada personalíssima. Então, eu vou exemplificar um crime que é de ação penal personalíssima hoje, que é o artigo 236 do Código Penal. Se eu não me engano, o teor desse artigo é o seguinte: contrair casamento, é crimes contra o casamento, tá? Contrair casamento, induzindo o outro contraente a erro essencial à pessoa ou ocultar-lhe impedimento que lhe cause nulidade absoluta. Então, nós temos dois comportamentos criminosos. Primeiro, induzir o contraente a erro essencial à pessoa, né? Ou ocultar-lhe impedimento que lhe cause nulidade absoluta. Esses são os dois comportamentos que dá tipicidade para o artigo 236 do Código de Processo Penal, aliás, Código Penal, que é uma ação penal privada personalíssima. Então, vou dar um exemplo, vocês já estudaram isso com toda certeza, e já teve exemplo desse crime, né? Que é um crime importante porque é de ação penal privada personalíssima, é o único. É o único, por isso que ele é importante, né? Então, vamos imaginar que o sujeito sabe que ele é irmão daquela moça, mas ele quer casar com aquela moça. Irmão por parte de pai, por parte de mãe, sei lá. O sujeito quer casar com a moça. Hoje, na nossa região, difícil, né? Os cartórios tudo informatizado, tudo conectado, fica mais difícil. Mas, naquela época, né? E alguns estados aí também, algumas comarcas aí ainda tem aí tudo meio aí manual ainda a coisa, né? É possível, então, a ocorrência. Então, o irmão oculta que é irmão da moça e contrai casamento com a moça. Então, ele ocultou um impedimento. Qual que é o impedimento? Irmão não pode casar com irmão. Esse é o impedimento que causa nulidade absoluta. E ele ocultou dolosamente esse impedimento e casou-se com a irmã. Então, nesse caso, trata-se de uma ação penal privada personalíssima e que tem um detalhe, eu já expliquei até naquela contagem de prazo para vocês. Nesse caso, como envolve o estado civil das pessoas, quem vai declarar se o casamento é nulo por erro ou impedimento não é a justiça criminal, é a justiça civil. É o civil que vai dizer por quê. Envolvendo o estado civil de pessoas, e só para economizar, a gente não vai ficar lendo o artigo,
mas eu vou referenciar o artigo 92 do Código de Processo Penal, que trata das questões prejudiciais. Toda vez que envolver estado civil de pessoas, quem resolve é o cívil. Por exemplo, no caso de bigamia, ação penal pública, incondicionada. Mas, por exemplo, para saber se o casamento anterior é válido ou não, quem vai decidir vai ser o cívil. Toda vez que envolve o estado civil das pessoas, quem decide é o cívil. Então, o juiz do criminal suspende o processo por essa questão prejudicial externa, porque tem questões prejudiciais internas no processo penal que suspendem também o processo. Por exemplo, a ocorrência do incidente de insanidade, um incidente de verificação de falsidade documental, também é um incidente no processo penal, só que aí suspende, mas por questão interna. Esse exemplo eu estou dando por questão externa. Enquanto não julgar lá no cívil, o juiz do criminal não pode dar andamento. Agora, aqui não se pode sequer iniciar a ação penal. Por quê? O parágrafo único do artigo 36 diz, olha, nesse caso, somente se procede mediante queixa do contraente que foi enganado. Por isso que o direito é personalíssimo. Contraente que foi enganado, após o trânsito julgado da sentença, que no cívil anulou o casamento por erro ou impedimento. Então, se transitou em julgado no cívil a sentença hoje, inicia-se hoje a contagem do prazo decadencial de 6 meses para o contraente que foi enganado promover a queixa-crime. Então, é uma condição objetiva de punibilidade. Se você vai entrar com o contraente que foi enganado, vai entrar com a queixa-crime, através do advogado, ele vai fazer a queixa, o que ele tem que demonstrar? Ele tem que juntar uma certidão, e uma certidão de objeto e pé, e uma certidão que vai constar que transitou em julgado a sentença no cívil que anulou o casamento por erro ou impedimento. Se ele não juntar isso na queixa, o juiz vai rejeitar a queixa com fundamento no artigo 3952, dizendo que falta uma condição especial para o exercício da queixa-crime, para o exercício da ação penal, que é esta condição objetiva de punibilidade. Tá certo? Então, estudo, eu acredito que vocês estudaram lá no artigo 236 do Código de Processo Penal, crimes contra o casamento, logo após o estudo do crime de bigamia. Tá? Então, por que a ação penal privada personalíssima? Porque somente se procede mediante queixa de quem? Do contraente que foi enganado. Aí eu pergunto a vocês, e se transitou e julgado lá no cívil, tudo bem, que o casamento é nulo, porque o sujeito era irmã da moça, então a moça revoltada com isso, ela iria, tem um prazo decadencial de 6 meses para propor a queixa-crime. E se decorrer desse prazo de 6 meses ela venha a falecer, o que acontece? Quem responde? Não poderá promover a ação? Ela morreu no decorrer, no prazo decadencial. Ela tinha 6 meses para propor, mas aí ela faleceu. Lembra o exemplo que eu dei? Mas não tem nem processo ainda. Não tem nem processo ainda. Significa, alguém respondeu aí no chat? Deixa eu verificar aqui. Não respondeu, não tem ninguém que respondeu, acho que tinha um. Pessoal, nesse caso, eu falei que o direito é personalíssimo. Ele é intransferível. Mas ela tem pai. Mas ela tem um filho de 19 anos. Esse filho não pode exercer a queixa? Não, por quê? Quem deu o parágrafo único aí, para não ficar nenhuma dúvida? Do artigo 236. Quem pode ler, por favor? Certo?
queixa do contraente que foi enganado após o trânsito julgado da sentença. Que, lá onde que ela, a sentença da onde? Do cívil, porque quem julga o estado civil das pessoas é o cívil, por isso que eu falei aí, eu acrescentei, da sentença que no cívil anulou o casamento por erro ou impedimento, porque não é no penal que vai julgar isso. Estado civil das pessoas, artigo 92 do Código de Processo Penal, certo? Quem julga é o cívil, certo? Então ninguém poderá exercer esse direito por ela. Por quê? Porque ele é personalíssimo. Só ela poderia. Só ela teria o interesse. A lei assim determina. Então nós estamos cumprindo a lei. Ah, mas não seria justo. Não interessa. É a lei. Ela que deveria analisar. Como é uma questão de foro íntimo, ela que deveria analisar. Como no adultério, por exemplo. Somente a pessoa que foi traída que poderia analisar, olha, vou entrar com ação? Não, ninguém poderia por ela exercer esse direito, porque o direito ele era personalíssimo. Somente o contraente que foi traído que poderia propor a queixa-crime no adultério. Certo? Tudo bem? E não sei se eu falei para vocês, para as mulheres aí da sala, vão ficar muito felizes. Eu falei para vocês do artigo 35. Falei ou não? É que eu tenho duas salas, então às vezes eu me confundo, né? Porque eu tenho duas salas de processo penal. Falei alguma coisa do artigo 35? Tá, então eu vou falar uma questão histórica para vocês. O artigo 35 do Código de Processo Penal dizia o seguinte, que a mulher só poderia exercer o direito de queixa com autorização do marido. Entendeu? Então, esse era o teor do artigo 35 do Código de Processo Penal. A mulher só poderia exercer o direito de queixa com autorização do marido. Tá? Para vocês verem, né, que absurdo, né? Mas com isso, a Constituição de 88 equiparou, pelo menos tecnicamente, os direitos iguais entre homem e mulher. Mas até hoje nós temos infelizmente, essa diferença estrutural, né, no sistema, onde a gente vê nas empresas mulheres com salários inferiores ao dos homens. Então, isso é absurdo. Devemos cobrar políticas públicas no sentido de a efetiva equiparação de direitos e valores entre homem e mulher, né? Temos que lutar por isso de forma constante. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram entender ação penal privada personalíssima? Sim, que eu conheço assim. Esse é o único exemplo de ação penal privada. Exclusiva, personalíssima, né? E tínhamos o adultério, né, que foi revogado em 2005, tá? Então, só para diferenciar, mas qual que é a diferença da ação penal privada personalíssima com a ação penal privada exclusiva, principal ou propriamente dita? Primeiro, a diferença é na legitimidade. Na personalíssima não tem o CAD. Na principal tem o CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Na personalíssima não tem. Prazo é o mesmo, 6 meses, igual. Mas a contagem é diferente. Qual que é a contagem da personalíssima? Do dia em que transitou em julgado a sentença que no cívil anulou o casamento por erro ou impedimento. Tá vendo? Então a contagem é diferente. Então nós temos duas diferenças, na legitimidade e na contagem do prazo. Certo? Agora eu vou dar um outro exemplo, então vamos ver se vocês entenderam. Então, esse mesmo exemplo da moça, o sujeito que casou com a irmã. Em tese, como se isso fosse possível, mas ocorreu, né?
E aí lá no cível falou, não, realmente os documentos estão aqui, o sujeito dolosamente ocultou o irmão, porque tem que ter o dolo, né? Não admite a modalidade culposa, tem que ter o dolo. Então o sujeito dolosamente ocultou aquele impedimento que causa nulidade absoluta, que é o quê? Ser irmão da moça. Casou-se com a moça. Aí o cível veio e anulou o casamento. Falou, não, os dois são irmãos. E aí? Aquela moça, então, tem o prazo decadencial de 6 meses a contar do dia que transitou em julgado a sentença que no cível anulou o casamento por erro ou impedimento. Certo? Então foi por impedimento. Ela contratou um advogado, dentro do prazo decadencial de 6 meses. O advogado propôs a queixa-crime no Poder Judiciário. E o juiz recebeu a queixa-crime. E o processo está em andamento contra o sujeito que casou com a irmã. E aí o que acontece? Nesse meio prazo, a moça vem a falecer. Entendeu? O processo estava em andamento, a queixa-crime, o juiz ia marcar audiência de instrução, dar o despacho lá, saneador, marcando audiência de instrução. A moça veio a falecer. E agora? O que acontece no processo? O que o juiz faz? Vamos lá. Ministério Público na ação penal privada, guarde isso. Ele é fiscal da lei. Ele nunca será parte. Tanto que ele não pode nem recorrer de sentença absolutória de ação penal privada. Ele é fiscal da lei, velará pelo princípio da indivisibilidade. Ponto final. Ele nunca será parte. Ele nunca agirá como parte. Ele agirá como fiscal da lei, podendo aditar a queixa, acrescentar, tá? Mas sempre como fiscal da lei, velando pelo princípio da indivisibilidade. No artigo 45, 48 do Código de Processo Penal. Certo? Então, mas tudo bem, foi uma resposta. Quem mais? Vamos lá. Quem não entendeu o exemplo, pergunta novamente, porque senão vai ficar perdendo tempo aí, não vai entender nada do que eu estou falando. Pô. Extinguir o processo com que fundamento? Perda do interesse. Extinguir o processo por perda do interesse. Então, pela morte da vítima, o fundamento? Então, mas aí existe essa fundamentação, porque o que eu sei no artigo 107, inciso 1 do Código Penal fala: extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Quem que é o agente? É o réu. Então, se o réu falecer, o juiz extingue-se a punibilidade pela morte do réu, com fundamento no artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Mas pela morte da vítima se extingue a punibilidade? Vamos aí, quem falou foi o Gessé. Haja fundamenta aí, Gessé. Tá, mas você como juiz, você vai falar só o seguinte: estou extinguindo o processo, mas e o fundamento? O juiz tem que fundamentar a sua decisão. Ele está extinguindo com base em que artigo? Ou de que forma? Então tá bom. Vai, quem mais? Pessoal, repito, né? Quem não entendeu o exemplo está perdendo tempo ouvindo a aula que não está adiantando para nada. Então, quem não entendeu o exemplo, pergunta que eu repito o exemplo. Por esse exemplo você grava o que eu estou falando. Né? Alguém quer manifestar aí sobre o que iria acontecer? Vamos esperar um pouquinho, se alguém responde.
Pessoal, vocês têm que responder. Não importa que a resposta esteja errada. Vocês estão aqui para aprender. E é perguntando que se tira dúvida. Eu aprendo com as perguntas, eu posso até refletir, né? Por exemplo, questionei o Gessé da resposta que ele deu. Isso não é com sentido é sentido de despertar, sentido de contribuir, né? Então vamos lá, desculpa, é a Rafaela. O que a Rafaela achou aí, Rafaela? E aí, resumindo, o que acontece então? Ó, mais alguém? Mais alguém? Bom, pessoal, nesse caso, a resposta é equivocada. Não tem nada a ver com o artigo 31. Eu não acabei de falar para vocês que a diferença da ação penal privada e a personalíssima está na legitimidade e está no prazo, na contagem do prazo? Nesse caso, o juiz iria extinguir o processo com fundamento no artigo 60, inciso 1. Extinção da punibilidade pela preempção. Ninguém pode substituir o polo ativo. O Gessé respondeu corretamente aí, ele só não conseguiu fundamentar. Ninguém poderá substituir o polo ativo da ação, porque o direito ele é personalíssimo. Ele é personalíssimo. Ah, o pai, o filho dessa mulher que morreu, pode substituir? Não. Agora, se for na ação penal privada principal, aí pode, aí entra o artigo 31, que é o CAD. Ou no caso de declaração de ausência. O juiz do civil declarou que a pessoa está desaparecida, ausência, tem que esperar os 10 anos lá para constatar a morte, salvo engano, não tem nada de direito civil, mas salvo engano é isso aí. Tem que esperar lá os 10 anos. Nesse caso, ele vai o quê? Intimar essas pessoas do artigo 31. Cônjuge, ascendente, descendente e o irmão. Agora aqui não. O que é o artigo 60, inciso 1? O processo, a parte não dá andamento no processo por mais de 30 dias. Nesse caso, a parte morreu, o processo iria ficar parado eternamente. Então, o juiz extingue o processo, reconhecendo a preempção, um fundamento no artigo 60, inciso 1, que é uma das causas extintivas da punibilidade, também prevista no artigo 107 do Código Penal, que trata das causas extintivas da punibilidade. Tá certo? Alguém não entendeu? Ficou claro? Então, não, o direito é personalíssimo, ele não transfere para ninguém. Como eu não dei o exemplo que a mulher morreu antes da ação, ninguém poderia exercer por ela. Se ela morreu depois da ação proposta, ninguém poderia substituir ela também. É o mesmo exemplo. O juiz deveria extinguir o processo, com fundamento no artigo 60, inciso 1. É o mesmo raciocínio. Tudo bem? Tranquilo? Mais alguém? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá? Pois não. Bom dia. Eu remeteria o artigo 60, inciso 1 e artigo 107 do Código de Processo Penal. Só não lembro o inciso, lá está lá embaixo. 7º, 8º, por ser 7º, 8º lá do artigo 107, quando fala em preempção. Tá bom? Por nada. Então vamos lá, vamos falar por último agora da ação penal privada subsidiária da pública. Essa é uma ação penal de suma importância teórica,
na parte teórica. Nós estamos estudando a parte teórica. Mas na parte prática, eu formei em 92, agora em 2022, se eu não me engano, 92 dá 30 anos, né? Então eu nunca vi essa ação. E nunca, aliás, eu nunca propus essa ação. Eu nunca vi essa ação. Mas ela é tão importante, que ela tem previsão constitucional no artigo 5º, vocês olharem no artigo 5º, me lembro disso, está lá no artigo 5º do Código da Constituição Federal, está no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, está no artigo 29 do Código de Processo Penal. É uma forma da própria sociedade de certa maneira, fiscalizar o exercício do Ministério Público. Então nós vamos fazer a leitura, mas só para aclarar já de antemão, o que nós vamos estudar é o seguinte: esta ação privada personalíssima, aliás, personalíssima não já estudamos, ação penal privada subsidiária da pública, guardem esses 3 nomes que eu vou falar: ação penal privada subsidiária da pública, certo? Ação penal, aliás, queixa substitutiva da denúncia, tá? Também é a mesma terminologia, que alguns autores falam só queixa substitutiva. Você sabe que é ação penal privada subsidiária da pública, ou ação penal privada subsidiária da pública, ou simplesmente queixa substitutiva, ou ação penal privada substitutiva da ação penal pública, ou uma queixa que substitui uma denúncia. É tudo a mesma coisa. É uma ação penal privada que está substituindo uma ação penal pública. Ah, mas quando tem isso? Quando o promotor for decidioso, quando o promotor for negligente, não oferecer denúncia no prazo legal. Então, o promotor tem um prazo legal para oferecer denúncia, não tem? Tem um prazo legal. Ele tem, por exemplo, no artigo 46 do Código Penal diz, se o réu estiver preso, o promotor tem 5 dias. Se ele estiver solto, ele tem 15 dias. Código Eleitoral, 10 dias. Lei de drogas, 10 dias para oferecimento da denúncia. Abuso de autoridade previa 48 horas. Agora, com a nova lei de abuso de autoridade, ela remeteu ao Código de Processo Penal, então ficou lá na regra geral 46, 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Tá? Se o promotor não oferece denúncia nesse prazo, surge a possibilidade de quem? Do ofendido ou seu representante legal promover uma queixa-crime que vai substituir uma denúncia. Então, é uma ação penal privada que está substituindo uma ação penal pública porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Certo? Então, quem lê para a gente aí o artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal? Vamos lá. Então, a ação penal privada pode ser intentada nos crimes de ação penal pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Certo? Está lá no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. E o legislador também fez a previsão no artigo 29 do Código de Processo Penal. Quem pode ler também. Certo?
Correto? Então está aí, ó. Está aí a possibilidade e o fundamento da ação penal privada subsidiária da PUC. O promotor foi negligente, o promotor foi insidioso. Ah, mas por que ele fez isso? Não sei, por interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Ah, não tem interesse ou sentimento pessoal, mas ele deixou de oferecer denúncia no prazo legal. Então, houve aí uma falta funcional, ele tem que ser responsabilizado. Tá certo? Então, a partir do momento que ele não oferece a denúncia no prazo legal, que a regra geral é o artigo 46, 5 dias é o preso, 15 dias é o solto, né? Ressalvando as leis especiais